Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. O seguinte tema: humildade. Ontem nós vimos o estudo sobre aprendendo a humildade com Belsazar. Hoje nós vamos aprender a humildade com Cristo Jesus. O que Jesus Cristo tem a nos ensinar? Já vimos na introdução, em Mateus capítulo 5, verso 3, Jesus dizendo: bem-aventurado os humildes. Então, ele está dizendo que felizes são os humildes. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Mas foi só isso que Cristo pode nos ensinar a respeito da humildade? Nós vamos ver um pouco mais da lição de humildade que Cristo nos dá e o que Deus espera de nós ao vermos o seu Filho nos dando exemplo a respeito da humildade. Então o texto é Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 9. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 9. O que nós podemos tirar aqui como lição a respeito da humildade em Cristo Jesus? Primeiro, porque Jesus é o maior exemplo de humildade? Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, ele dá a razão pela qual Jesus é o maior exemplo de humildade. No verso 6 e no verso 7, Paulo diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que Paulo está dizendo aqui sobre a humildade de Cristo Jesus? Que exemplo Cristo nos dá aqui a respeito da humildade? Primeiro, ele era igual a quem? Jesus era igual a quem? Jesus, ele era da mesma essência do Pai, da mesma essência de Deus. E isso está claro aqui, pois ele subsistindo, ou seja, existindo antes na forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não quis tomar o lugar de Deus, ele não quis usurpar o lugar de Deus. Então, o primeiro exemplo de humildade aqui, ele reconhece que Deus Pai é a autoridade suprema. Ele não quer se colocar da mesma essência do Pai. Ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou usurpar o ser igual a Deus. Segundo, qual foi a atitude de Jesus? Qual foi a atitude, então, que Jesus nos ensina aqui a respeito de humildade? Antes, a si mesmo se esvaziou, ou seja, ele tirou a essência do ser de Deus, ele se esvazia de ser o igual a Deus. Então, por que disso? Aí, a terceira coisa, ele assume o lugar de quem? Ele assume a forma de servo. A palavra servo aqui é doulos, no grego, significando escravo, tornando-se em semelhança de homens. Ou seja, o homem é escravo do pecado. Ele veio assumir a semelhança de homem. Ele veio se tornar igual ao homem. O maior exemplo de humilhação não é ter Cristo ido para a cruz,
mas sim se tornar em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Então, o exemplo maior de humildade é Jesus Cristo, porque ele se recusou a usurpar o lugar de Deus, ele se esvaziou da essência de Deus e ele assumiu o lugar do homem para estar naquela cruz. Nos tirou da cruz para se colocar na cruz. Este é o exemplo de humildade que Cristo nos dá nesse texto. O que ele nos ensinou com isso? Cristo nos ensinou que nós temos que ser humildes para sermos obedientes. Ou seja, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se nós não nos esvaziarmos do nosso ego, do nosso querer ser mais do que Deus, nós não vamos nos tornar obedientes igual a Cristo Jesus. Por isso ele se esvazia, ele assume a forma de homem para ser obediente até a morte e morte de cruz, para mostrar que temos condições plenas de sermos obedientes à palavra de Deus. Basta nos humilharmos, nos sujeitarmos a Deus e nos tornarmos obedientes. E para isso precisamos ser humildes, e não arrogantes, e não soberbos, e não orgulhosos. É isso que Cristo nos ensina. E ele ensina muito mais ainda. Em João capítulo 13, do verso 12 a 14, depois dele ter lavado aos pés dos discípulos, ele diz: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ele fala: olha, assim como eu sou o Senhor e Mestre, me ajoelhei aos pés e me tornei servo, dando o exemplo de humildade como Senhor e Mestre. Sou humilde a ponto de lavar os pés de vocês. Vão e façam o mesmo. Ele nos ensina a sermos humildes. Vão e lavem os pés uns dos outros. Então, Jesus, ele nos ensina a como ser humildes. Deixem de ser mestres para serem servos. Deixem de ser senhor para serem escravos. Sejam humildes uns com os outros. O que Deus espera de nós ao enviar Jesus Cristo? Deus espera de nós duas coisas. Primeiro, que venhamos a reconhecer a autoridade de Deus, do Espírito Santo e do seu Filho Cristo Jesus e nos render a eles. Segundo, sermos obedientes. Pegar a palavra, ouvir a palavra e aplicar a palavra de Deus na nossa vida, caminhando de acordo com a vontade de Deus, assim como Cristo andou por todo lado fazendo bem, apresentando a Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Criador de todas as coisas. Ele quer que também venhamos fazer da mesma forma, ou seja, seguir os passos de Cristo Jesus, sendo obediente à palavra de Deus e pregando o evangelho da salvação, que é Cristo Jesus, o Senhor que morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Então, o que Deus espera de nós ao enviar Jesus Cristo? Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Humildade, reconhecimento da autoridade divina, obediência à palavra de Deus.
E quando você vai lendo o Evangelho de João, várias vezes Jesus fala: o que eu faço é o que o meu Pai enviou a fazer. O que eu falo foi tudo aquilo que o Pai me ensinou a falar, a ensinar. Quando ele ora e fala: Pai, eu estou orando para que eles creiam que o Senhor me enviaste. Então você vê o reconhecimento da autoridade de Deus, a obediência à palavra de Deus. E é isso que Deus espera de nós, sermos humildes, assim como Cristo nos deu exemplo de humildade. Também, queridos, em João capítulo 13, verso 15 e 17, no lavar dos pés, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então, o que Deus espera? Que nós venhamos a praticar o ensino de Cristo Jesus. Se nós temos o exemplo de Cristo, se nós sabemos do exemplo de Cristo, é papel nosso seguir o exemplo de Cristo e viver em humildade para a glória de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Este foi o ensino de Jesus. Nós sabemos disso. Pratiquem. Tende o mesmo sentimento de Cristo Jesus, subsistindo na forma de Deus, não usurpou tomar o lugar de Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, representado na figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Tende o mesmo sentimento. Siga o exemplo de Cristo e viva em humildade. Então, queridos, o que nós aprendemos a respeito da humildade com Cristo Jesus? Ele é o maior exemplo de humildade, porque se despiu da forma de Deus para se revestir da forma humana e ser obediente até a morte e morte de cruz. O que ele nos ensinou? Obediência e humildade. O que Deus espera de nós ao enviar Jesus Cristo? Que sejamos obedientes e humildes. E assim teremos como promessa o reino de Deus, o reino dos céus. Queridos, que possamos viver da mesma maneira para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, graças a Ti, ao Teu grande amor por nós, de não desistir de nós, antes enviou Cristo Jesus, Seu Filho, como prova do Teu amor, para que possamos viver, para que possamos ter vida, para que possamos ter acesso ao reino dos céus. Ele nos deu exemplo de humildade, de reconhecimento, de obediência. Que possamos, ó Pai, ter o mesmo exemplo para as futuras gerações. Que possamos seguir o exemplo para a nossa salvação e para termos acesso ao reino dos céus. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Aumenta, Senhor Deus, e fortalece a nossa fé dia após dia em Cristo Jesus. Aplica esta palavra em cada coração, em cada pessoa que tem ouvido esta mensagem, que possam se render aos pés e ter o mesmo exemplo de humildade, viver o exemplo de humildade, de obediência e de reconhecimento. Trabalhe em cada família, Senhor Deus, curando os enfermos, restaurando a comunhão com o Senhor, restaurando os casamentos, fortalecendo a vida dos filhos, abrindo as portas aos desempregados. Perdoe as falhas, os erros, ó Pai. Abra os olhos espirituais para ver o exemplo de Cristo, porque Ele é o caminho, é a verdade e Ele tem a vida eterna para nos dar. Que nós possamos ter
em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e vivermos para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.